E aí os cara, beleza? Eros Gabriel aqui de novo e hoje a gente vai avançar um próximo nível aqui no DDD, que são os aggregates. Mas calma, não dá pra gente falar de aggregates sem antes a gente entender bem o conceito de entities, né? O conceito de entidades. A gente já falou de value objects, bastante até. Agora a gente vai ver as entities e depois como elas se organizam em torno de um aggregate. Esse é o passo que conecta a teoria com a prática e é aqui que as regras de negócio vão ficar realmente seguras, protegidas e conectadas. Aggregates no DDD. Aqui tem um fluxo, né, de como que funciona um aggregate. Primeiro a gente tem um value object, depois a gente tem uma entity e juntando vários value objects e várias entities nós temos o aggregate. O foco do aggregate é ter identidade, ter consistência em regras de negócio e preparar o terreno para events e mensageria. E agora a gente vai ver o que são entidades, né? Uma entidade é um objeto que tem identidade própria. A gente falou sobre isso no primeiro vídeo de Value Objects. Mais diferente do VO, que é definido apenas pelos seus valores, a entidade é definida pelo seu ID. Exemplo, cliente com ID 123. Continua sendo o mesmo cliente, mesmo se o nome mudar de Eros, que é meu nome, para Eros Gabriel, que ainda é meu nome. Continua sendo o mesmo cliente. Já o endereço, que foi o exemplo que a gente deu no último vídeo, que é um VO, se você mudar a rua, o CEP já não é mais o mesmo endereço. Então, a chave é entidade é igual a um conceito do mundo real. E qual é a importância das entities? Por que isso importa? Porque são as entities que representam as coisas reais do domínio. Um cliente, um produto, um pedido. São elas que sobrevivem ao tempo e às mudanças de atributos. E mais, são as entities que servem de base para os aggregates. Sem entities, não dá para falar de aggregate root, que é um conceito que a gente vai entender. É a identidade que permite a gente rastrear alterações, validar regras e manter a consistência. Aqui nós temos exemplos de entities. Esses exemplos aqui estão dentro do conceito do que a gente vai apresentar hoje. Aqui tem uma ordem item e aqui tem um product. O que é uma ordem item? Eu tenho uma ordem, né, um pedido, e esse pedido tem vários produtos. Sei lá, um computador, tô pedindo um liquidificador, tô pedindo várias coisas. E o order item vai representar isso, um produto e a quantidade. E o produto é o produto por si só, ele tem um nome, ele tem um preço. Cada um é uma entidade. Cada um representa uma coisa que existe no mundo real e nós precisamos deles para garantir e modular o nosso aggregate. Agora sim, o que é um aggregate? Um aggregate é uma unidade de consistência no domínio. É um conjunto de entities e VOs que andam sempre juntos. E dentro desse aggregate existe uma entity especial que é chamada de aggregate root. Ela é a porta de entrada. Qualquer operação tem que passar pelo root, porque é ele quem protege as regras de negócio e garante as invariantes. Um exemplo clássico para a gente ilustrar o que é um aggregate root é o pedido, né? A nossa order. Dentro dele, a gente tem os order items, que são entities, né? Como acabamos de falar, e temos VOs, como money, para representar o preço. A gente tem o próprio produto também, que é uma entidade. O pedido como root garante as regras. A gente está falando aqui das regras que é não duplicar itens, o total do pedido, validar descontos. Ele é o guardião. Tudo tem que passar pelo pedido. Uma ordem item não pode existir sozinha, assim como um produto não tem utilidade alguma se ele não tem como sair. Então a order é quem valida tudo isso. Agora nós temos um exemplo bem simples aqui, um snippet bem simples em Java para representar essa ordem. Ele tem uma lista de ordem items e, além disso, toda vez que eu quero adicionar um novo produto, eu chamo o método addItem. Quando eu quero adicionar um item, eu não mexo direto na lista, eu chamo o método do order. Isso garante que o pedido valide as regras. Se já existe o item, não duplica. E no total, eu simplesmente somo todos os itens. Eu vou chamar o total aqui. Assim eu mantenho consistência e não deixo o sistema quebrar por alterações diretas. Agora aqui a gente vai ver regrinhas básicas de aggregates. Um único aggregate root sempre vai ter uma root e sempre vai ser um único aggregate root, a gente não pode ter dois. Todas as alterações têm que passar pela root. O root valida todas as regras invariantes. Entities e VOs internos nunca devem ser alterados de fora. Tudo que a gente quiser alterar, a gente tem que chamar pela root. E o tamanho do agregado tem que ser coeso, não gigante. O aggregate tem que ser coeso. Se ele ficar muito grande, você está modelando errado. Essas regras são o que mantém seu domínio consistente e fácil de entender.
Agora vamos ver aqui a estrutura de um aggregate. Visualizando aqui, o aggregate root é a porta de entrada. Dentro dele vão ficar as entities e os VOs. Toda operação externa tem que passar pelo root. Isso é muito importante. Lembre-se disso, porque isso vai simplificar muito a nossa vida. Porque não precisa se preocupar com invariantes espalhadas. O root vai concentrar e proteger tudo, porque o nosso próprio negócio, nosso próprio aggregate root, está organizando tudo, ele cuida de tudo pra gente. E agora a gente vai para o código para dar uma entendida de como isso aqui vai estar ficando. Agora finalmente aqui no código, né, voltando aqui para o IntelliJ, como a gente já se aprofundou bastante em VOs, eu já deixei pronto aqui um value object bem simples, que é o money, que a gente vai usar aqui nesses nossos exemplos. Ele basicamente está validando dinheiro, eu nem quis colocar ele para validar a questão da currency, né, a questão da moeda, se é real, se é dólar, enfim. Só coloquei ele aqui para pegar um valor mesmo monetário e beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é já criar as classes que a gente vai precisar. A gente vai precisar de um produto, a gente vai precisar também de uma order item e também a gente vai precisar a nossa order em si, né? Eu coloquei ordem, deixa eu perceber, order item. Beleza, como no vídeo que nós fizemos lá dos VOs, vamos criar uma abstração aqui também. Todas elas têm um ID, né? Tem uma identidade única, então nós vamos criar aqui uma domain entity, que vai ser uma classe abstrata, abstract class, e ela vai receber aqui um genérico I, que vai ser o tipo do ID, então private e ID. Beleza, e aqui a gente vai colocar o nosso getter para o nosso ID também, um get ID, tudo bonitinho, tudo legal. Agora todas as nossas classes aqui podem estender a domain entity recebendo um tipo para o ID. Eu estou colocando o UID, poderia ser longo para ser um ID incremental, né? Eu estou colocando o UID apenas por conveniência. Beleza. Um produto, a gente sabe que o produto tem uma private string name. Isso aqui deveria ser um VO, mas eu não quero estender bastante. E o único VO que a gente vai colocar aqui vai ser o money, porque nós não falamos sobre ele, e vai ser o velho. Beleza? Vamos criar aqui um construtor. E também vamos criar os getters. Belezinha, esse é o nosso produto. Vamos partir agora para o order item. Primeiro vamos fazer ele estender, implementar o nosso domain entity. O ID dele vai ser o UID. Beleza, o que uma order item tem? Antes de tudo, ele tem um produto. E ele também tem uma private int quantity. Escrevi certo? Escrevi. Beleza, ele tem que receber os dois no construtor. Ele tem getters, mas ele também tem um get total aqui, que não temos ainda, que vai ser o public big decimal, né? Vamos receber um big decimal, que vai ser o get total, vai ser o valor total, que basicamente vai retornar um product.getValue. Pera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui para ajudar. GetValue aqui vai retornar um GetValue mesmo. E aqui não vai resolver o money, vai resolver um big decimal. Beleza, agora na nossa ordem aqui a gente pode fazer um getValue.multiply. E aqui a gente pode fazer um big decimal.value of quantity. Beleza, nós vamos tornar aqui uma big decimal que vai ser todos os produtos somados pela quantidade ali, né? Nós estamos multiplicando os produtos pela quantidade. Legal, agora a gente pode organizar a nossa order. Vamos fazer uma private list. Ele tem uma lista de order items. Então, nós vamos criar aqui que vai ser os items. Legal, esse cara tem que ter um método público que vai tornar também um big decimal, que vai ser o get total dele. Esse get total primeiro vai verificar se nós temos items ou se os itens não existem. E aqui a gente vai retornar apenas um big decimal.0. Legal. E agora nós vamos fazer o próximo retorno, que vai ser apenas uma string do Java. Vamos usar a string API, fazer um map. A gente vai pegar o items. Não, vamos fazer assim. Uma lambda function bem melhor. .getTotal. E aqui nós vamos fazer um reduce para retornar apenas um valor. Vai ser o big decimal.0 e o big decimal
Beleza, e para completar o nosso objeto, nós vamos fazer um método público também, que vai ser o addItem, que vai receber uma order item, que vai ser o item. Esse é o nosso parâmetro. Antes de qualquer coisa, nós temos que validar se esse total desse cara não é zero, né? Não é igual a zero. Então, nós vamos colocar aqui no teste possível. E aqui a gente vai colocar o item.getTotal. E aqui em cima nós apenas negamos a verificação. Beleza, e aqui nós fazemos apenas o items.add item. Beleza, toda vez que nós quisermos usar a nossa ordem, toda vez que nós quisermos fazer qualquer alteração, nós vamos chamar o addItem. E dessa forma nós não precisamos modificar diretamente a ordem, item, modificar diretamente o produto. Tudo está sendo gerenciado dentro da nossa ordem. É isso, esse videozinho vai ficando por aqui. Espero que eu tenha sido didático e que você tenha aprendido mais coisas sobre DDD, sobre Java, sobre maturidade de código. Então, no próximo vídeo, que eu ainda não sei o tema, a gente vai conversar sobre assuntos bem legais, conceituais e code-wise também. Vamos para cima, valeu!